Graça e paz a todos, meus queridos irmãos em Cristo Jesus. Eu sou o pastor Ayrton Araújo e hoje com mais uma live. Nós estamos entrando agora para começarmos a compartilhar com você, junto com você, aproveitar esse tempo para que nós possamos falar da palavra de Deus, né? Nós possamos juntos nós compartilharmos sobre a palavra de Deus. E eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar com você, você que faz parte, já tem algumas pessoas aqui com a gente assistindo. Muito obrigado, Ângela Silva, a você Wilson e o Paulo, né? O Paulo está conosco também. Que Deus abençoe a sua vida, né? Eu acabei de receber aqui a mensagem que a minha obreira aqui da live não vai poder estar conosco porque ela está no trabalho, né? Voltar ao trabalho ali na Alemanha. E a Renata, ela tem compartilhado, ela tem acompanhado as lives conosco e ela tem nos dado, estava nos dando aí o apoio. Ela estava digitando os textos da qual nós estávamos lendo, né? Então, se tiver alguém que vai acompanhar a live do começo ao fim e puder ser esse instrumento de Deus, colocando, escrevendo aí nos comentários os textos que nós vamos ler no decorrer dessa live, eu gostaria muito que você me ajudasse, assim fica mais fácil, né? Você pode estar conosco compartilhando. Bom, a minha esposa, a pastora Mariana, está assistindo, eu vou pedir para ela se ela pode ir colocando os textos que nós vamos mencionando aqui na live, assim você pode acompanhar essa live e você pode também acompanhar os textos, né, para não ficar apenas nas minhas palavras, mas também ficar dentro da sua responsabilidade de estudar, examinar as escrituras sagradas, porque a partir daí, então nós vamos ter um parâmetro de verdade, né? Você, em todas as ministrações, nós costumamos encorajar as pessoas a estar meditando na palavra e também lendo os textos junto conosco para que você tenha uma base, né, para que você tenha um ponto de firmeza não só na palavra de quem está ministrando, mas você possa acompanhar mediante a palavra de Deus. Hoje eu quero falar, nós falamos nesses 2 dias, nós falamos sobre os 2 episódios que precedem a volta de Jesus. O primeiro dele citado na palavra de Deus é sobre apostasia que aconteceria nesses últimos dias. A apostasia seria um dos episódios que nos daria um parâmetro que nós estamos caminhando para o fim. E essa apostasia não era apenas mencionada ou direcionada apenas de um nível imperceptível, não. A apostasia que a Bíblia diz é sobre algo num contexto, numa dimensão aonde seria muito fácil identificar esse tempo. E esse tempo da apostasia está hoje, né, sendo tão expresso para nós que nós não temos dúvida que estamos caminhando para o fim. O segundo episódio que nos aponta que haveria de acontecer e nós precisaríamos estar atento é sobre o levantar do anticristo, né? O levantar do anticristo. João já menciona primeira carta de João já menciona sobre a existência de anticristos, né, que já estariam em atividade. E do que se trata esses anticristos? São homens e mulheres que já estão vivendo e participando da influência da doutrina dos demônios, a doutrina do pecado, porque o homem do pecado, o anticristo, ele será alguém na sua intensa existência, um blasfemo, irá blasfemar contra Deus e também contra o tabernáculo de Deus, né? Contra o tabernáculo que é a igreja de Jesus. E no meu entendimento sobre os acontecimentos, aquilo que vai acontecer nesses preceitos de tudo que vai acontecer até a volta de Jesus, eu entendo que a igreja ela vai ver sim, ela vai conseguir ver o anticristo, mas ele não dentro de uma totalidade de poder que ele receberá do anticristo para governar durante os 7 anos, né? Então eu entendo que a igreja vai ver
levantar do anticristo, o homem do pecado, o homem da blasfêmia, mas logo a igreja será retirada, e é sobre isso que nós queremos falar hoje, e nós queremos falar sobre o arrebatamento. Uma matéria que precisamos estar sempre atentos, porque o arrebatamento, né, da igreja é diferente da vinda de Jesus, né? Deixa eu explicar para você. A vinda de Jesus, quando ele vier e colocar os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, e quando ele vier com poder e glória para já determinar a prisão do falso profeta, do anticristo e de Satanás, né? Daí começa então o milênio. Esse arrebatamento, ele acontece numa outra perspectiva, né? Na verdade, o arrebatar no literal é arrancar, né? Arrancar, né? Ele diz que o Senhor Jesus, ele falando, né, sobre aquele plantador, semeador, que saiu para semear, mas veio logo o inimigo e arrebatou, né? Então, a palavra arrebatamento é arrancar, né, ou tirar. E ela tem um contexto ainda já, num contexto muito interessante, que fala sobre o arrancar com violência, né? Será algo extraordinário, né? O arrebatamento. Mas nós queremos ver o que a palavra de Deus nos mostra. O caminho dentro da palavra de Deus vai nos levando a conhecer e a disseminar dentro da nossa vida o entendimento para esse acontecimento, que é o arrebatamento da igreja. Deixa eu só dizer uma coisa para você, muito interessante, que você vai perceber na leitura da palavra de Deus, que o arrebatamento da igreja acontecerá em parte, na maneira seguinte. O apóstolo Paulo diz que quando o Senhor vier para arrebatar a igreja, quando a igreja for arrebatada, os mortos que estão em Cristo serão arrebatados primeiro, e logo na sequência ele diz: nós que estamos vivos encontraremos com Cristo e com eles nos ares, né? Então observe que é bem claro isso, ficou muito claro isso na palavra de Deus. Nós vamos ler daqui a pouquinho que os mortos serão ressuscitados. E quando ele diz sobre os mortos em Cristo, está falando de todas as pessoas que desde Adão morreu e está no Hades, né? No mundo dos mortos, mas que está aguardando o dia desse grande evento que vai acontecer, que é o arrebatamento ou o agrupamento dos filhos de Deus. E na Bíblia, nós vamos ler, você vai perceber claramente, que diz que o arrebatamento, ele será exclusivo para aqueles que o nome estão citados, escritos, selados no livro da vida. O que isso nos deixa claro? Que o ímpio, aquele que recusou, aquele que não deu ouvido, aquele que não quis participar, aquele que não quis submeter, aquele que não quis se derramar na presença de Deus e que nunca tomou a decisão, né? A decisão de confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, recebendo na sua vida o Espírito Santo e vivendo uma vida dentro dos parâmetros, dos conformes da palavra de Deus, de acordo com a palavra de Deus, esses não participarão do arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja é para os santos. O porquê santos, né? Às vezes as pessoas já levam essa palavra direto para aquele negócio, a pessoa quer ser santo, aquele auréola em cima da cabeça. Não. Santo trata-se de separados ou comprados, né? No caso, foram comprados pelo sangue de Jesus, todos quantos entenderam a posição da qual nós, como pecadores, precisávamos da remissão através do sangue de Jesus, e todo aquele que reconheceu que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador da humanidade,
todos aqueles que entregaram a sua vida para Jesus e começaram a viver dentro dos conformes da palavra de Deus, participarão do arrebatamento da igreja. Todos. O arrebatamento da igreja é exclusivamente para aqueles que morreram desde o início da humanidade até o dia do arrebatamento, que foram encontrados salvos, aqueles que estão em Deus, estão em Cristo, né? Então eles vão ressuscitar e logo em seguida a igreja também sendo arrebatada e encontrando com Jesus nos ares, será o dia glorioso para aqueles que estão em Cristo Jesus. Bom, pastor, como fica a situação das pessoas que morrem ou morreram antes do arrebatamento, que não deram ouvido à palavra de Deus? Como fica as pessoas que estão no Hades, no mundo dos mortos, que já estão lá, mas não estão escritos no livro da vida? São pessoas que não estão inseridas para viver a eternidade na glória. As pessoas que já vão ser condenadas, elas não vão ressuscitar no dia do arrebatamento. O dia do arrebatamento da igreja, a ressurreição é só para os salvos. Pastor, mas a Bíblia diz que todos vão ressuscitar, uns para ser salvos, outros para ser condenados? Sim. Na vinda de Jesus, a qual ele virá junto com a igreja, né? Observa o acontecimento. Aconteceu o quê? A igreja, os mortos salvos, ressuscitaram e subiram para o céu. Aqueles que estão em vida, nesse momento do arrebatamento, subirão também, terão os teus corpos glorificados, perderão a necessidade do ponto físico da terra e partirão para encontrar com Jesus na glória. Então o que acontece com esse povo? O povo eleito, o povo que está escrito no livro da vida, ficarão com o Senhor nos ares. Ficarão com o Senhor nos ares. E os que ficaram para trás, aqueles que não aceitaram Jesus, não entregaram sua vida para Jesus, aqueles que estão vivendo no pecado, que estão vivendo aí no adultério, na prática da homossexualidade, aqueles que são corruptos, aqueles que andam na falcatrua, aqueles que andam na mentira, aqueles que andam completamente fora dos princípios da palavra de Deus, mas já morreram, estão mortos, enterrados. Só que o que acontecerá com eles no dia do arrebatamento? Permanecerá no Hades, no mundo dos mortos, aguardando a segunda vinda de Jesus Cristo, que ele virá junto com a igreja gloriosa para julgar Satanás, o anticristo e o falso profeta. Tá? E a segunda besta, porque o Apocalipse fala da besta que subiu da terra e fala da besta que subiu do mar, né? Nós temos dois elementos aí, duas figuras, duas personagens que vão fazer parte aí do tempo do anticristo, do reino do anticristo, o último reino humano, humanamente falando, na terra, que é o anticristo, junto com o falso profeta e junto com a outra besta. Bom, então o que vai acontecer com aqueles que estão mortos lá de Adão até o dia do arrebatamento, mas o nome deles não está inserido no livro da vida? Permanecerá aguardando a vinda de Jesus para o dia do trono branco. Nesse dia do trono branco, todos serão ressuscitados. Independente se a pessoa foi salva. Aquela pessoa que foi condenada já sabe que está lá condenada, já sabe que está lá no mundo dos mortos, já tem consciência que perdeu a oportunidade de viver a eternidade com Deus, com Cristo, que não vai viver dentro do governo de Jesus, não vai participar de nada disso, estará lá esperando o dia do trono branco, aonde será julgadas, na verdade, receberão já o castigo eterno. Receberão o castigo eterno. Bom,
deixa eu dizer uma coisa para você, muito claro, muito claro. Isso aqui é uma interpretação minha baseada num processo de uma parábola que Jesus falou sobre as 10 virgens, tá? Deixa eu deixar bem claro que essa posição, essa interpretação, eu acredito fielmente dentro daquele parâmetro das 10 virgens, que conta que tinha 10 virgens, 10 prudentes, 10 virgens loucas. 5 prudentes e 5 loucas, tá? A Bíblia diz que, ali está dizendo que quando aquele que anuncia, né, que alerta, diz, olha, vem aí o noivo está chegando. As 5 prudentes tomaram suas lâmpadas e foram visitadas pelo noivo. Logo, ele tomou as prudentes e introduziu na sua câmara, né? As outras 5, quando elas ouviram falar que o noivo estava chegando, elas não tinham lâmpada, elas não tinham azeite, logo elas não puderam entrar. E a Bíblia diz que então elas foram buscar, elas saíram para buscar. Elas correram para lá e para cá, foi buscar azeite. E voltaram. Quando elas voltaram, elas fizeram o quê? Bateram na porta, né? Bateu na porta. Lá na Bíblia tem uma frase que me estremece, que diz que o noivo lá dentro gritou o seguinte: eu não os conheço. Eu não os conheço. Então, como eu entendo, isso, veja bem, isso é a interpretação minha, tá? Eu acredito que é extremamente difícil o ímpio, aquele que não faz parte do povo de Israel, o ímpio, receber a oportunidade da salvação depois do arrebatamento. Por quê? Porque o ímpio, ele não tem conhecimento profundo da lei. Ele não tem conhecimento da palavra, da Torá. A maioria do ímpio não conhece a Torá. O povo judeu, eles vão receber essa oportunidade. Por quê? Porque Deus tem um tratado com o povo hebreu, com o povo judeu. Então Daniel, lá na Daniel 2, 3 e 9, fala sobre esse tempo do fim. Só que Daniel, ele conta como se fosse uma régua sem qualquer interrupção ao meio. Então ele não coloca o povo igreja, né? Mas a Bíblia diz que Deus fez de 2 povos um povo seleto, um povo glorioso. De qual 2 povos que ele usou? Do ímpio, das nações, e logo na sequência juntou também com os judeus. Então as nações mais o judeu, gerou-se um outro povo. Quem é esse outro povo? A igreja. O reino de Deus hoje na terra não é o povo judeu. O reino de Deus hoje, o processo hoje de Deus na terra é a igreja. O tratar hoje é com a igreja. Jesus virá buscar a igreja. Então, o judeu precisa ser inserido na igreja. O ímpio precisa ser inserido na igreja, tá? Então, observa claramente que é muito fácil entender aquilo que vai acontecer. Então, hoje o tratado de Deus é com a igreja. Jesus virá buscar a igreja dele, né? Então, nós vamos entender claramente que o arrebatamento é um evento específico, exclusivo para quem? Para 2 classes de pessoas. Os mortos que vieram desde Adão até o dia do arrebatamento, que está com o teu nome escrito no livro da vida, que morreram salvos, e para aqueles que no dia do arrebatamento estiverem vivos, mas estão vivendo de acordo com quem? Com a palavra de Deus. Aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, reconheceram que Jesus é o Messias, que ele é o Filho de Deus, foram batizados,
porque é um mandamento de Jesus, foi batizado, logo recebeu o Espírito Santo habitando dentro dele e começou uma carreira. O apóstolo Paulo fala dessa carreira. Começou uma carreira andando e dando testemunhos de Jesus Cristo através do Espírito Santo. Então, só será arrebatado aquela pessoa que tem Jesus como seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo morando dentro dele e está vivendo de acordo com a palavra de Deus. Tá? Então, ficou claro aqui que o arrebatamento é para esse grupo de pessoas. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia, eu vou dar aí um minutinho para você. Eu gostaria também que você que está conosco, se você pudesse copiar aí o link dessa live e compartilhar no seu Facebook, no seu WhatsApp, aí nos grupos com seus amigos, para que nós pudéssemos também chamar outras pessoas para participar deste banquete que está acontecendo aqui agora, juntamente com os irmãos que estão conosco. Eu quero desde já agradecer pela vida do Zé Armando, um irmão para mim, né? É a pessoa que trabalha comigo, é meu sócio, um cara que a gente gosta muito. O Alessandro está conosco, a Nazaré, a Lúcia Sampaio, o Álvaro, a pastora Joana lá da Bélgica, está o pastor Luiz Roberto lá de Ipuã, no Brasil, a Eliane de Jesus, tem mais aqui quem? A Lucilene Silva, a Viviane Cordeiro, a Marina, né? A Marina está conosco também, a minha mãe Maria Generosa e a minha esposa Mariana e outras pessoas que estão com a gente. Muito obrigado por você, se você puder compartilhar, copiar esse link dessa live e puder compartilhar com seus amigos. Vamos chamar outras pessoas, o assunto é interessante, o assunto ele é propício para esses dias, né? Nós falamos nessas duas lives anteriores sobre o arrebatamento, falamos sobre os episódios que vão acontecer, sobre as figuras que vão se levantar, sobre as sinalizações que Deus vai dando para os teus filhos, para que teus filhos não sejam pegos de surpresa. Outra coisa que eu gostaria que você deixasse bem gravado no seu coração é o arrebatamento, né? O apóstolo Paulo diz que o Senhor virá como um ladrão. João também fala sobre isso e tal, lá em Mateus também fala, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Esse acontecimento será surpresa, será como um ladrão entrando numa casa para aqueles que não esperam, tá? Só para aquele que está levando a vida desordenadamente, que está levando a vida em pecado, que não está nem aí para a palavra de Deus, que não quer nem um pouco preocupar com a palavra de Deus e está querendo cada vez mais pecar e viver no pecado. Então, a vinda de Jesus Cristo, ou seja, o arrebatamento da igreja será uma surpresa para essas pessoas. A segunda vinda de Jesus, logo depois que o anticristo, ele passar os seus primeiros 3 anos e meio de paz, onde ele vai enganar muita gente, vai fazer aliança com muita gente, logo no meio, né, bem no meio do seu reinado, no final dos tempos, haverá então um tempo terrível. Por quê? Porque ele vai se revelar, ele vai começar a perseguir as pessoas, ele vai colocar que todas as pessoas vão ter que adorar ele vai, enfim, vai ser assim caótico. Então, essa outra vinda já não vai ser tão de surpresa. Por quê? Porque as pessoas já vão saber que o arrebatamento aconteceu e agora o que vai acontecer mesmo é a volta de Jesus para poder prender o diabo. E daí vai começar o milênio. Mas não vamos falar sobre isso agora, porque senão nós vamos bananar tudo aqui e vai virar uma bagunça, né? Bom, você teve o tempo aí para divulgar, se você conseguiu compartilhar aí na sua live, muito obrigado. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na segunda epístola do apóstolo Pedro, lá no capítulo de número 3. Apóstolo Pedro, no capítulo de número 3. 2 livros aí, antes do Apocalipse, depois nós temos João, as epístolas do apóstolo João, e você então tem a epístola do apóstolo Pedro aqui, né? Vamos ler. No capítulo de número 3, olha o que está dizendo a palavra de Deus, que o importante é que é a palavra de Deus, irmãos. O que é gostoso aqui é a palavra de Deus, o que é fiel e verdadeiro aqui é a palavra de Deus. Então nós precisamos ler com bastante cuidado para a gente poder entender. Olha, diz assim: amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, porque ele já tinha escrito a primeira carta, aqui nós estamos na segunda carta do apóstolo Pedro. Em ambas as quais desperto com exortação os vossos ânimos sinceros,
para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Observa que esse grupo de pessoas que antes dos últimos dias, eles vão viver completamente fora da vontade de Deus e ainda vão fazer essa pergunta constantemente: cadê a vinda de Jesus que vocês tanto falam? Não, isso não é verdade, porque antes que nossos pais morressem, há muitos anos, tudo está igualzinho, não aconteceu nada. Que mané história de vinda de Jesus o quê? Então, observa que já é mais um sinal para nós ficarmos atentos, né? Essas pessoas, voluntariamente ignoram isto. O que eles ignoram? Que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo, o dilúvio, né? Desde então, coberto com águas do dilúvio. Mas o céu e a terra que agora existe, pela mesma palavra, se reserva como tesouro e se guarda para o fogo, até o dia do juízo da perdição dos homens ímpios. Observa que o ímpio tem um dia marcado e tem um encontro. Presta atenção, vai guardando isso, ó. Mas o céu e a terra que agora, no versículo 7, mas o céu e a terra que agora existe, pela mesma palavra, se reserva como tesouro e guarda para que dia? Para o dia do fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Qual é esse dia? O dia que Jesus voltará com a igreja. O dia que Jesus vai voltar com a igreja. Eles estão reservados para esse dia. Mas, amados, não ignoreis uma coisa. Que coisa é essa que nós não devemos ignorar? Segundo o apóstolo Pedro, presta atenção. Que um dia para o Senhor é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Observa que ele diz, ó, não ignore isso. Não cai nessa conversa aí não, que as pessoas estão falando, que as pessoas estão tentando trazer essa doutrina de demônio aí, dizendo, não, arrebatamento, isso vai acontecer não. O mundo é mundo desde quando se entende por gente, nunca aconteceu nada, isso aí é conversa dos crentes, isso aí é esse povo louco, habituado aí. Então ele diz o seguinte, não esquece disso, irmão, não ignore isso que eu vou lhe dizer. O apóstolo Pedro dizendo que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Aí ele continua dizendo, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Olha que coisa tremenda. Mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Observa aqui na palavra de Deus que, para nós, falando humanamente, essa demora da vinda de Jesus, do arrebatamento da igreja, que parece que pra gente tá demorando. Meu Deus do céu, quanto pecado, quanta coisa tá acontecendo na terra e tal. Meu Jesus, por que o Senhor não voltou ainda? Esse tempo é porque Deus é longânimo, porque Deus é bom, porque Deus é misericordioso e tem um princípio, tem um objetivo, essa longanimidade de Deus. Qual é esse princípio? Ele não quer que as pessoas se percam, mas ele gostaria que todos se arrependessem. Ou seja, Deus está dando um tempo para que o homem se arrependa. Olha que Deus tremendo é isso. Mas vamos continuar aqui, versículo 10. Mas o dia do Senhor virá, como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e o elemento ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os
que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, presta atenção, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos. O que nós aguardamos? Novo céu, nova terra, em que habita a justiça. Vai passar tudo isso aqui, irmão. Essa injustiça, toda essa parafernália toda vai ficar para trás. O reino de Deus, o reino de Jesus, será um reino de justiça. Eu não sei se você pode glorificar a Deus aí, mas é momento para nós glorificarmos a Deus. Observa que acabou. Acabou agora toda a artimanha política, toda a artimanha do diabo. O diabo não tem mais influência, o diabo não vai mais dominar ninguém, o pecado não terá mais domínio sobre a nossa vida, o homem vai viver em plena paz debaixo de um reino de justiça, a qual Jesus Cristo é o Senhor dos senhores, Rei dos reis. Olha o versículo 14. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele sejais achados. Como precisa ser achado para esse dia? Imaculados e irrepreensível em paz. Em paz. Então presta atenção que eu acho que está falando algo muito intenso com a gente agora. O que está acontecendo no mundo, irmãos, não pode arrancar a paz do crente. Não pode tirar a paz do crente. Por quê? Porque o crente está à espera da vinda de Jesus. Todos esses acontecimentos, todos esses eventos, esse evento que está acontecendo, nos leva e nos aponta e nos aprimorima para chegar mais perto de Deus, para cairmos em arrependimento diante da face de Deus e alinharmos o nosso coração diante da presença de Deus e sermos santos, irrepreensíveis. O que é irrepreensível? Alguém que não tem do que de ser acusado. Sabe? Então o nível de santidade e de intensidade com Deus aqui, que ele requer de nós, é coisa extremamente poderosa. Você não pode, de maneira alguma, viver uma vida de qualquer maneira. O que eu quero dizer para você? Pecado é pecado e você precisa se arrepender. Aquilo que a Bíblia diz que é pecado, não faça acordo com ele. Aquilo que a Bíblia diz que você não pode fazer, não faça. Não meta a mão naquilo que a Bíblia diz para você não colocar. Tá entendendo? Agora é o seguinte, olha aqui. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também os nossos amados irmão Paulo, que escreveu segundo a sabedoria foi dada, falando disso em todas as suas epístolas, ou todas as suas cartas, entre as quais pondo difícil de entender que os indoutos, incontestantes, torce igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Observa aqui conselhos extremamente poderosos do apóstolo Pedro, dizendo, cuidado com a distorção da palavra de Deus. Porque aqueles que são os indoutos, né? Aqueles que querem, né? Que querem conduzir o seu coração para a perdição, que da qual nós lemos na primeira live e na segunda, que é induzido, conduzido por demônios, traz pregações, doutrinas de demônio que te prende e te neutraliza a sua mente, você não consegue mais pensar com clareza. Então você é levado, guiado por esses homens e por essas mulheres que a Bíblia chama de falsos profetas ou de anticristos, que já pregam o evangelho diluído, o evangelho adulterado, né? Essa palavra, o evangelho adulterado prega para você um evangelho que não é verdade. Vou lhe dar um exemplo. Você sabe que ter uma vida sexual antes do casamento é pecado, certo? Tá na Bíblia, é claro. Isso fornicação, tá na Bíblia. Fornicação é pecado. O que é fornicação? Você ter relação sexual sem ser casado legalmente com aquela pessoa, né? É fornicação. Aí você vai num lugar e alguém tá pregando que não tem problema. Se você ama aquela pessoa, se é debaixo de um amor verdadeiro, blá blá blá, você pode ter relação sexual com aquela pessoa que não tem problema. Essa pessoa está trazendo uma doutrina de demônios, da qual não convém, não faz parte, não está agregado com a palavra de Deus.
E tem vários outros exemplos que eu não quero citar aqui agora, porque senão nós vamos perder muito tempo. Mas deixa eu te chamar para ler outro versículo. Vamos lá na primeira Tessalonicenses, no capítulo de número 4, nós vamos ler o 13 até o 18, tá? 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13 até os 18. Nós estamos falando sobre arrebatamento. Você que está entrando aí agora, você pode também nos ajudar compartilhando essa live com outras pessoas. Você pode estar compartilhando essa live e dando-nos a oportunidade de levar essa palavra até outros corações. Copie o link da live, compartilha lá no seu WhatsApp, compartilha aí nas suas redes sociais aí, e outras pessoas também terão oportunidades de participar com a gente aqui. Eu creio que essa palavra está sendo boa, está sendo de esclarecimento para a nossa vida e está nos levando, nos direcionando para viver diante de uma verdade de Deus. Olha o que está aqui, ó. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, o versículo de número 13 até o 18. A pastora Mariana, se ela puder digitar aí, para ficar registrado, assim as pessoas podem também, por favor, as pessoas podem estar lendo, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 até o 18. Não quero, porém, irmãos, o apóstolo Paulo dizendo, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai uns aos outros com estas palavras. Observa aqui tem um detalhe, que alguns erroneamente interpretam essas primeiras palavras do apóstolo Paulo quando ele diz assim: irmãos, não quero que vocês sejam meninos concernente aos que dormem, né? Aos que dormem. Algumas pessoas pegou esse versículo isolado e criou a doutrina da qual quem morreu está dormindo, inconsciente. Isso não é verdade. Não é verdade. Quem morreu em Cristo está no Hades, no lugar seio de Abraão, né? Só para você ter entendimento, Hades é o quê? Lugar dos mortos. Tanto salvo quanto os perdidos, no Hades. Só que no Hades tem dois lugares. Lugar para aqueles que morreram e já está esperando o dia da condenação eterna, né? Já sabe que vai ser lançado no inferno. E no Hades tem um lugar que as pessoas estão no paraíso, no seio de Abraão. Já sabem que foram salvos, já está dentro do processo com o Senhor, aguardando o arrebatamento da igreja. Por quê? Porque vai acontecer o seguinte: essas pessoas que estão lá no paraíso vão se ajuntar com os santos que estão na terra. Entendeu? Aí vai ficar todo mundo junto na presença de Jesus. Mas os que estão condenados estão no Hades, no lugar dos mortos, lá no tormento. Não é inferno. Lá não é inferno. Lá não é o lago de fogo ainda. Lá é o lugar do tormento. Lugar aonde as pessoas já sabem que não receberam salvação, que serão lançadas no lago de fogo, aonde foi reservado para o diabo e os seus demônios. Tá? E a Bíblia diz: e para todos quantos não quiseram dar ouvido à palavra de Deus. Entendeu? Então ficou claro que os mortos estão nesse lugar. Um está no Hades,
lugar de tormento, o outro está no Hades, também lugar dos mortos, mas no paraíso. Tá entendendo? Então, esse é o lugar. E o apóstolo Paulo, quando fala aos que dormem, esse aqui é uma maneira que se usava para retratar sobre as pessoas que tinham morrido. Pra você não falar assim, o seu parente que morreu, eles usavam assim, não, o seu parente que está dormindo, aqueles que dormem. Era uma maneira menos agressiva de tratar sobre a situação ou de mencionar para pessoas que haviam morrido, né? Bom, então ficou claro, né? Vamos ler primeira carta aos Coríntios, do capítulo 6, versículo 14. Primeira carta aos Coríntios, do capítulo 6, o versículo 14. Olha o que está escrito lá. Glória a Deus. Obrigado por você que está nos assistindo, você que está nos acompanhando, você que compartilhou essa live, você que está acompanhando aí na palavra de Deus. Eu espero que você possa desenvolver, né, assim, de uma certa forma, o desejo de estudar mais sobre o arrebatamento da igreja, sobre os eventos, sobre escatologia, sobre você poder saber um pouco mais para que você não fique sem saber. Olha aqui, ó, primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 6 e o versículo de número 14. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Irmão, a ressurreição é um atributo a qual você entendeu todo o processo de Deus. Você percebe que a ressurreição foi uma das matérias que Jesus mais trouxe inimigos na vida dele. Todas as vezes que ele falou sobre a ressurreição, o cerco fechava contra Jesus, porque havia grupos que não acreditavam na ressurreição. Mas o apóstolo Paulo diz o seguinte: bom, se nós não acreditarmos que vamos ressuscitar com Cristo, então a morte de Jesus foi em vão. Em vão pregamos o evangelho, comemos, bebamos e vamos vivendo a vida. Então aquele que não crê na ressurreição não entendeu nada. Não entendeu nada. Ele pode até ir na igreja, pode até ser crente, pode até estar na igreja e tal, mas se ele não entende que a ressurreição é um privilégio para aqueles que estão à espera, se ele não entendeu isso, ele não compreendeu nada do evangelho. A ressurreição é algo que nos atrai para a presença de Deus, é algo que nos alegra. Nós iremos ressuscitar com o Senhor. Nós teremos aqueles que forem beneficiados de ser arrebatado, não vai passar pela primeira morte. Não vai passar. Por quê? A morte física. Porque o corpo será glorificado e ele não vai passar por essa morte. Mas aquele que passou pela morte física, aquele que já desceu à sepultura, ele vai ter o seu corpo ressuscitado e glorificado e subirá para viver com Jesus. Que coisa gostosa, né? É a palavra de Deus. Vamos então para a segunda carta. Segunda carta. Alguém pode digitar aí, por favor? Porque eu acho que a pastora Maria não está assistindo. Não sei se ela não está ouvindo. Se você puder digitar aí, nós lemos primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6 e o versículo 14. Se alguém puder digitar também o segundo texto que nós vamos ler, segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4 e o versículo 14 também. Glória a Deus. Coisa boa, né? É a palavra de Deus. Vamos ler aqui então o versículo 14, dizendo assim, ó: sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. O que ele está falando aqui? Quando que Jesus quando seremos apresentados? Na volta de Jesus para condenação do anticristo, do falso profeta, do demônio e de todos que morreram e não estão escritos no livro da vida. A igreja, nós seremos apresentados com Jesus quando ele descer do céu para aprisionar Satanás. Observa que a igreja, irmãos, ela não vai permanecer aqui enquanto o anticristo estiver no seu governo total. Não estará aqui. Por quê?
Porque a Bíblia diz que Jesus vai voltar junto com a igreja. Acabamos de ler. Então não tem confusão. A igreja será arrebatada. 2 Coríntios, o primeiro, por favor, primeira que nós lemos é primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14, e agora nós acabamos de ler o segunda carta aos Coríntios, capítulo 4 e o versículo 14. Glória a Deus. Olha, nós vamos continuar lendo. Eu gostaria que você também abrisse a sua Bíblia lá em primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 15. No capítulo de número 15. A pastora está pedindo para eu repetir, ela não estava ouvindo. Olha, o primeiro texto que nós lemos, que você tem que escrever, por gentileza, é primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14. O segundo texto vai ser segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 14 também. Agora, o terceiro texto que nós vamos ler, depois desses dois, é primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, o versículo 22 e 23. Vamos procurar aqui? Vamos ler? Ver o que a palavra de Deus está falando conosco? 15, 22 e 23. Olha que maravilha. O versículo 22. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em quem? Em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, a primícia. Depois, os que são de Cristo, na sua vinda. Então ficou claro que o salvo participa da ressurreição. Ficou claro. Se um dia você ouvir alguém dizendo que não haverá ressurreição, começa a ficar atento. Começa a ficar atento. Se um dia você ouvir aí falar que não tem ressurreição, que não vai ter arrebatamento, não vai ter ressurreição, começa a ficar esperto. Vamos ler, nós lemos a primeira carta de Coríntios 15, 22 e 23. Agora eu queria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho que escreveu João. Evangelho que escreveu João, no capítulo 5, o versículo 28. 5, o versículo é o 28 e 29. Olha o que está escrito. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que estão no sepulcro, o que vai acontecer? Ouvirão a voz. De quem? De Jesus. E o 29. E os que fizeram o bem sairão para onde? Para a ressurreição da vida. E os que fizeram o mal, vai para onde? Para a ressurreição da condenação. Dois caminhos e não tem dúvida. Está na palavra de Deus. Todos quando estão mortos irão ouvir a palavra de Deus. Todos. Todos que estão mortos vão ouvir a voz de Jesus. Aí ele continua dizendo: uns vão ouvir para levantar, para onde? Para a salvação. E os outros que fizeram o mal? Para a ressurreição da condenação. Aqui tem um negócio que nós precisamos dar só uma atençãozinha aqui. Presta atenção aqui, ó. O 29. Os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem mal para a ressurreição da condenação. Agora tem algo aqui que você precisa ficar atento. E você deveria, assim, juntamente comigo, avaliar. A Bíblia diz que os salvos terão os teus corpos, o quê? Glorificado. Os salvos terão os teus corpos glorificado. Mas a Bíblia não fala sobre os ímpios ou os maus. Os maus não terão os teus corpos glorificados. O corpo glorioso é uma extensão do que aconteceu com Jesus. Jesus morreu, foi sepultado e foi ressurreto, né? Houve a ressurreição dele. E ele aparece como um corpo glorioso.
A Bíblia diz que tem corpo celeste, corpos espirituais, né? Então fala de corpos. Pastor, como que vai ser a ressurreição? Como que vai acontecer? Tem algum parâmetro bíblico para nos falar sobre? Bom, observe que quando Jesus ressurgiu dos mortos, ele apareceu para quem? Para Maria Madalena. Logo, ele vai encontrar com os seus discípulos. A Bíblia diz que as portas estavam fechadas porque eles estavam com medo. Não é verdade? Não é isso que a Bíblia diz? Eles estavam com medo. Jesus tinha acabado de ser crucificado, estava tendo toda aquela perseguição. Jesus aparece no meio deles. Deixa claro para nós que Jesus o corpo dele já não estava mais preso à matéria, né? O corpo dele estava glorificado. Ele atravessou a parede e apareceu no meio deles. Mas apareceu como? Sei lá, uma visão? Não, apareceu com o seu corpo exatamente como ele era. Tanto é que quando ele apareceu, um deles não acreditou. Porque contaram para ele, falou, Jesus aí ressuscitou, ele voltou, nosso mestre está no nosso meio, ele apareceu para mais de 500 pessoas, e nos 40 dias que ele ficou na terra, depois da sua ressurreição, e ele então encontra com quem? Com quem? Com Tomé. Que jeito que ele conversou com Tomé? Tomé, vem cá. Você está duvidando que sou eu? Coloca a mão aqui dentro. Toca aqui na ferida. Então você observa, irmãos, que não tem dúvida. O corpo era o corpo de Jesus. Outra passagem da Bíblia que vai deixar muito claro como é o corpo glorificado é que Jesus chega perto deles na praia, estão pescando. Quando eles chegam lá, Jesus já está fazendo o quê? Comendo. Então, um vulto não vai comer, né? Então, fica bem claro que o corpo glorificado é o corpo de Jesus. Com as marcas lá, estavam as marcas dele, ele ressuscitou e se apresentou diante das pessoas exatamente como ele era. Então, tem uma boa notícia aí. Você vai carregar esse corpo, mas não esse corpo dependente das matérias, né? O seu corpo vai perder o contato dessa matéria e o teu corpo será glorificado, tá? E aí a Bíblia fala sobre a idade do varão perfeito, tal, aí já é outro tema, eu não quero me aprofundar nisso. Só quero dizer para você que a ressurreição é uma promessa de Deus e a ressurreição tem duas facetas, para quem vai ser salvo e para quem vai ser condenado. Só que tem uma diferença para os dois. Os salvos terão seu corpo glorificado. Mas os condenados, a Bíblia não fala de corpo glorificado, porque não faz parte e não receberão a extensão daquilo que aconteceu com Jesus. Então o inferno será terrível, terrível. O inferno será um lugar horrendo, né? Horrível, né? de viver. Então aí está mais uma explanação e eu creio que você tomou como verdade aí os textos. Vamos ler aqui o apóstolo Paulo, ele faz menção, acho que apenas uma vez, sobre o caso dos ímpios. Como que vai acontecer com os ímpios? O apóstolo Paulo, ele dá um pano de fundo, ele fala alguma coisa. Está lá em Atos, no capítulo 24, versículo 15. Deixa eu só confirmar aqui. Atos 24, versículo 15. 24, versículo 15. Ah, tá. Ele só faz aqui menção, dizendo o seguinte, ó. Tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, que há de haver ressurreição dos mortos, tanto do justo como dos injustos, né? Então, reforçando, tanto aquele que é salvo e o que não são salvos vão ressuscitar. A diferença é que os salvos vão ressuscitar no dia do arrebatamento da igreja e os condenados vão ressuscitar o dia que Jesus vier com a igreja para destruir o anticristo, né? Vamos ler também Atos 17:31. Deixa eu ver o que está aqui em 17:31. Glória a Deus, que Deus maravilhoso. Obrigado pela presença de cada um de vocês que compartilharam a live aí, você que copiou o seu link aí e mandou para suas redes sociais, muito obrigado, viu? Nós estamos fazendo essa live todos os dias às 3 da tarde, já que estamos, né, pela permissão de Deus, nós estamos trancafiados dentro de casa, nessa quarentena,
por que não aproveitar esse tempo para enriquecermos nosso conhecimento com Deus e compartilharmos nosso coração um com o outro, porque essa, na verdade, para mim, é uma das matérias que deve voltar a ser pregada nos altares da igreja. A igreja precisa voltar a crer que Jesus vai voltar. A igreja precisa continuar crendo que o céu é só para aqueles que amam a Deus e obedecem e andam na tua palavra. A igreja precisa continuar pregando que os ímpios, os homens maus, os injustos vão para o inferno. E a Bíblia precisa, e nós precisamos voltar a pregar sobre a doutrina do pecado, a doutrina do inferno, a doutrina do céu. Precisamos voltar a pregar nos nossos altares essas mensagens, porque é delas que é por elas, né, que nós seremos aprimorados para andar com Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 31. Versículo 31. Olha o que está dizendo aqui, né? Vamos ver aqui. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Irmão, se você tinha dúvida, eu acho que você não precisa ter mais. Está aqui na palavra de Deus. Está aqui na palavra de Deus. Há reservado um dia. Para o quê? Para o já está determinado. Tá? Não tem como fugir disso não, irmãos. Não tem como fugir. Por meio do varão que ele destinou, esse varão nós sabemos que é Jesus Cristo, que ressuscitando dos mortos, ele vai voltar para buscar a tua igreja. Ele vai voltar. Então, o último texto que eu quero ler com você está em Romanos. Romanos, do capítulo 2, o versículo de número 5. 2, versículo de número 5, até o versículo do número 16. 5 até o versículo do número 16. Olha o que está escrito. Romanos 2, capítulo 5, Romanos capítulo 2, versículo 5. Mas segundo a tua dureza e o teu coração impenitente, entesoura ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória e honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos, desobedientes às verdades e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra, paz, qualquer que faz o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas, porque todos que sem lei pecaram, sem lei também pereceram, e todos que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei faz naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são leis, os quais mostram a obra da lei, escrita no seu coração, testificando juntamente com a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Nós lemos então Romanos capítulo 2, versículo de número 5 e até o versículo 16. Nós chegamos aqui ao final dessa live, nós estamos chegando ao final dessa live, e sobre as leituras que nós fizemos. Nós falamos hoje sobre arrebatamento da igreja. Arrebatamento da igreja. Irmãos, não tenha por tardio a volta de Jesus. Não tem por indiferente
o que está reservado e determinado para todos os homens. Já está reservado para todos os homens o dia do encontro com o varão perfeito chamado Jesus. Então, eu não sei como está a sua vida, eu não sei como está o seu relacionamento com Deus, eu não sei como está o seu coração com Deus. Eu não estou perguntando para você como está o seu relacionamento com a sua igreja. Eu não estou perguntando quanto tempo de crente você tem. Eu não estou perguntando quanto que você conhece da Bíblia. Eu não quero perguntar para você quanto tempo, quantas obras você faz no seu dia a dia, durante a sua semana. Obras de caridade. Não é isso que eu estou perguntando. Eu quero perguntar para você, na direção do Espírito Santo, como está a sua vida em relacionamento com o Espírito Santo? Como está a sua vida com relacionamento com Deus? Porque o que nós entendemos pela palavra de Deus, e não temos dúvida, é que Jesus vai voltar. E a Bíblia nos adverte que alguns por aí diz o seguinte: não se preocupa. Que história é essa que Jesus vai voltar? Jesus não vai voltar não. Olha, o mundo é mundo desde quando nós nos entendemos por gente, né? Tudo está do mesmo jeito. Ixi, muito antes, quando meus avós morriam, já falava isso. Eu já ouvi aquela minha avó que era crente lá, não sei de onde falar. Minha avó morreu, está tudo do mesmo jeito. Parece que agora está até melhor. Parece que agora está até mais fácil. A Bíblia nos ensina, o apóstolo Paulo nos adverte, diz o seguinte: olha, não ignoreis uma coisa. Qual é? Que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. Então a volta de Jesus é certeza. E você precisa esperar com anseio, com desejo, com amor. Você precisa estar à espera, à vontade de encontrar com Jesus no dia da sua vinda. E como pastor, que eu represento esse desejo de encontrar com Jesus? Abrindo mão do pecado, fugindo da aparência do mal, abrindo mão das concupiscências da sua carne, abrindo mão dos desejos desenfreados da carne, não deixando que os demônios dominem a sua mente, não dando ouvido a pregadores do momento, a qual ajunta-se massas e massas de homens. Não dê ouvido a quem não prega a Bíblia. Não dê ouvido a quem não te leva para perto da santificação. Não dê atenção para aqueles que não pregam para você que ser santo é ser separado do mundo. Não dê ouvido para aqueles que dizem para você que você não pode sofrer. Aqueles que dizem que você deve ser sempre o centro da atenção. Aqueles que pregam mensagem que não confronta os nossos pecados. Aqueles que sobem e ocupam as tribunas para trazer uma mensagem, colocando eu no centro, dizendo que Deus é obrigado a fazer por mim. Não, Deus não é obrigado a fazer nada por mim. Ele já fez. Deu o teu filho para morrer na cruz do Calvário por nós. Deu o teu filho para morrer naquele lugar. Entregou a vida dele naquele lugar. E reservou para todos quanto amam a ele um lugar para viver a eternidade. Então esse é o propósito do Evangelho. Não é para te tirar da luta, não é para te tirar do sofrimento. É claro que o Senhor dá escape aos seus filhos no meio das tribulações. É óbvio que Deus faz isso. Ele é Pai. Mas isso não significa que eu tenho que ser o centro da vontade. De maneira alguma.
Eu não sou o centro. Quem é o centro é Cristo. É Ele. Ele que deve ser o adorado, é Ele que deve ser o exaltado, é Ele que deve ser aquele a quem nós submetemos o nosso coração. E eu não estou falando de exterior, eu não estou falando apenas de uso e costume, eu não estou falando apenas de algo que é externo. Não, eu estou falando de algo que parte das suas entranhas, que parte do seu coração, que parte das suas condutas, dos seus momentos invisíveis, aonde o homem não consegue ver, mas Deus consegue ver. Esse é o lugar, esse é o ambiente e esse é o nível que Deus espera de nós. Você precisa ser adorador a Deus no lugar invisível, com as portas fechadas. Porque quando você abrir a porta, a Bíblia diz que nós vamos ser como o quê? Uma carta escrita. Uma carta escrita. O mundo vai ler a nossa vida. O mundo vai olhar para nós e vai querer entender quem nós somos. E escute algo que eu vou lhe dizer para você. Se o mundo não é constrangido pela sua vida, se o mundo lhe aplaude, cuidado que você pode ser o inimigo de Deus. Cuidado. Cuidado que você pode ser alguém que está na mira de receber o que está nesse livro. O despejar da ira de Deus. O despejar. E a Bíblia diz que o despejar da ira de Deus será como o derramar de um vinho sem mistura. Não haverá mistura na ira de Deus. Ela virá como uma ira perfeita, intensa. Cara, o pior lugar que o homem pode reservar para viver a eternidade é no furor da ira de Deus. Você não queira imaginar. Não queira imaginar. Mas nós vamos continuar fazendo outras lives falando sobre isso. Eu quero falar um pouco do céu, né, daquilo que a Bíblia fala sobre o céu. Eu quero falar um pouco daquilo que a Bíblia fala sobre o inferno, né? Pra gente, nós precisamos entender isso com um pouquinho de mais, né? Eu sou apenas tô caminhando, mas juntos nós podemos aprender. E se você tem, né, algo para falar de Deus, para trazer para nós conhecimento da palavra de Deus, nos ajude, né? Eu quero só fazer uma pergunta. Se tem alguém que está assistindo a nossa live agora e você diz, pastor, nesse exato momento eu me identifiquei a um grupo. E eu me identifiquei ao grupo dos ímpios, dos homens maus. Porque a minha vida não está de acordo com a palavra de Deus. E se o Senhor viesse arrebatar a igreja, eu não seria arrebatado. E se eu morresse hoje, eu já iria para o lugar de tormento, porque eu não estou aliançado ou aliançada com Jesus. Mas eu ouvi essa palavra, e essa palavra ferveu no meu coração, e eu quero entregar minha vida para Jesus hoje. Eu quero entregar minha vida para Jesus hoje. Eu quero dar minha vida para Ele, porque eu quero receber aquilo que Ele tem para mim. Quem sabe você é essa pessoa? Eu não lhe conheço, não sei quem você é. Quem sabe você vai ser a pessoa que vai ouvir essa live por intermédio de alguém, vai receber esse vídeo, quem sabe, um dia. Mas se você é essa pessoa e você quer entregar sua vida para Jesus hoje, ou quem sabe reconciliar com Deus, porque você entendeu que hoje você é inimigo de Deus. Aonde está você? Eu gostaria que você escrevesse, eu quero. Assim eu vou saber que você é essa pessoa que quer entregar a sua vida para Jesus. E eu quero orar por você. E aí na cidade, no lugar, no país, onde você estiver, você vai procurar uma igreja, aonde os homens de Deus, aí, o anjo da igreja, são homens que pregam a verdade, que pregam a palavra de Deus e vai pegar na sua mão e vai te ajudar a crescer no conhecimento, na fé e na graça. Tem alguém que está nos assistindo que você diz, pastor, sou eu essa pessoa. Eu quero reconciliar com Deus. Eu quero entregar minha vida para o Senhor nessa tarde. Eu sou essa pessoa. Só escreve assim, eu quero. Logo então eu vou entender
que você é esta pessoa que quer entregar sua vida para Jesus e eu quero orar por você. Tem alguém? Se não tem, então logo nós vamos orar, porque eu quero terminar essa live dizendo para Deus a minha gratidão ao Senhor por esse tempo que nós passamos junto. Pai, nós entendemos, ó Deus, que é através da Tua palavra que nós seremos, ó Deus, confrontados, curados e sarados e seremos direcionados para viver contigo. Pai, obrigado pela vida de cada irmão, de cada irmã que ouviu, recebeu, estudou essa palavra conosco e tomou como verdade na sua vida. E que a partir de hoje vai levar mais a sério ainda o que é andar com o Senhor. Obrigado pela vida de cada um deles. Que teu Espírito revele muito mais intenso no coração deles, ó Pai, a verdade contida na tua palavra. Que nós possamos aprender juntos, nós podemos crescer, porque nós queremos, ó Deus, estar com o nosso coração esperançosos e almejante pela vinda gloriosa de Jesus Cristo. Que Deus abençoe vocês, um beijo no coração de cada um, que a mão do Senhor, a mão do Todo-Poderoso te alcance aí onde você está, e que a presença de Deus te cubra, te envolva de uma maneira tão especial que você possa ser cada vez mais parecido com Jesus, e que o mundo olhe para você e receba a mensagem escrita não por letra ou por tinta de caneta, mas escrita pelo sangue do Cordeiro que foi vertido na cruz do Calvário. Deus abençoe vocês, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Olha, amanhã, no mesmo horário, às 3 horas da tarde, horário de Londres, eu vou estar aqui com você e amanhã eu quero falar de mais um tema que o Senhor colocar no nosso coração, eu quero compartilhar com você. Sempre assim, com textos bíblicos para nós estar lendo, para nós estar meditando, aí Deus possa abençoar vocês. Obrigado, José Armando, a Marina sabe está conosco, Deus abençoe vocês, né? E se cuide, né? Nesse tempo de pandemia, cuide da sua família, proteja, seja a igreja aí aonde você mora, seja igreja para as pessoas que você sabe que necessita de ajuda, estenda as mãos para as pessoas, para que Deus possa usar você como canal de bênção. Até amanhã.